Imagine que todo o dinheiro que você possui, seja ele em espécie, no banco ou em qualquer forma de investimento, não é realmente seu. Agora, pense que todo esse sistema monetário global, que rege a economia de cada país, é manipulado por um pequeno grupo de pessoas que decidem quem vai prosperar e quem vai falir. Parece ficção científica, mas essa teoria é muito mais real do que você pode imaginar. Os bancos centrais, que deveriam garantir a estabilidade econômica das nações, são na verdade as engrenagens de um plano muito maior, que visa o controle total da economia global por uma elite financeira. Essas instituições, como o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e tantos outros, foram criadas sob a promessa de trazer equilíbrio e segurança econômica. No entanto, desde a sua fundação, os bancos centrais têm sido controlados por algumas das famílias mais ricas e influentes do mundo, como os Rockefeller e os Rothschild. Eles não só ajudaram a estabelecer esses bancos, como também garantiram que eles funcionassem de acordo com seus próprios interesses. Desde então, essas famílias têm usado os bancos centrais para manipular o sistema financeiro global, controlando a oferta de dinheiro, as taxas de juros, e até mesmo provocando crises econômicas para aumentar ainda mais seu poder e riqueza. O poder de criar e controlar a moeda é uma das ferramentas mais eficazes de manipulação que essas elites possuem. Quando um banco central decide imprimir mais dinheiro ou restringir sua circulação, ele está, na verdade, influenciando diretamente o valor da moeda. Isso pode parecer uma questão puramente técnica, mas na realidade é uma forma de controle. Ao aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, eles podem criar inflação ou deflação, afetando diretamente o poder de compra das pessoas, os salários e o custo dos bens e serviços. Agora, pense em cada grande crise econômica que já ocorreu na história moderna. A Grande Depressão de 1929, a crise do petróleo nos anos 70, o colapso das bolhas imobiliárias e a crise financeira de 2008. O que todas elas têm em comum? Em cada uma dessas crises, os bancos centrais estavam no centro das decisões que levaram ao colapso. Mas será que essas crises foram realmente acidentes? Ou foram eventos cuidadosamente planejados para beneficiar os mais ricos, enquanto o resto do mundo lutava para sobreviver? Vamos começar com a Grande Depressão de 1929. Antes do crash, o Federal Reserve aumentou drasticamente as taxas de juros, tornando os empréstimos mais caros e inacessíveis. Isso resultou em uma contração econômica massiva, que levou à falência de milhares de empresas e ao desemprego em massa. Mas, curiosamente, enquanto milhões de americanos perdiam tudo, os bancos que haviam financiado a especulação imobiliária e de ações estavam prontos para comprar ativos por centavos de dólar. Agora, avance para 2008, quando a bolha imobiliária, alimentada por políticas monetárias frouxas, estourou. Mais uma vez, o Federal Reserve estava no centro dessa catástrofe. Eles mantiveram as taxas de juros extremamente baixas durante anos, incentivando os bancos a concederem empréstimos de alto risco a compradores de imóveis que não podiam pagá-los. Quando a bolha estourou, quem foi salvo? Os grandes bancos. E quem pagou o preço? Milhões de famílias que perderam suas casas e economias de uma vida inteira. Os bancos centrais também têm o poder de manipular as taxas de juros, uma ferramenta que afeta tudo, desde o custo dos empréstimos até o retorno dos investimentos. Ao manipular essas taxas, eles podem acelerar ou desacelerar a economia, criando bons e recessões à vontade. Por exemplo, no Japão dos anos 90, o Banco do Japão manteve as taxas de juros extremamente baixas por um longo período, resultando em uma enorme bolha imobiliária que, quando estourou, mergulhou o país em uma década de estagnação econômica. E o que aconteceu no Brasil em 2015? O Banco Central aumentou drasticamente as taxas de juros em um momento crítico, aprofundando a recessão e deixando milhões de brasileiros sem emprego. Essas ações parecem seguir um padrão claro. Sempre que uma crise ocorre, quem se beneficia são os mesmos grupos financeiros que, coincidentemente, também têm grande influência sobre as decisões dos bancos centrais. Parece que as políticas econômicas adotadas por essas instituições não são feitas para beneficiar a maioria, mas sim para proteger e enriquecer uma pequena elite.
A verdadeira missão dos bancos centrais, embora apresentada como sendo de interesse público, pode ser muito diferente. Essas instituições, na prática, podem estar protegendo os interesses de uma elite financeira global, que utiliza o controle da moeda para influenciar governos, manipular eleições e decidir o destino de nações inteiras. Durante a crise da dívida na Grécia, por exemplo, o Banco Central Europeu impôs medidas de austeridade draconianas que, de acordo com muitos, foram projetadas para proteger os bancos alemães e franceses, e não para ajudar o povo grego. Na Argentina, crises de dívida repetidas vezes resultaram em intervenções do FMI que, invariavelmente, beneficiaram os credores internacionais, enquanto a população sofria com inflação galopante e pobreza extrema. Então, o que isso tudo significa para nós? Significa que os bancos centrais, longe de serem instituições neutras e independentes, são, na verdade, ferramentas poderosas nas mãos de uma elite que controla a economia global. E essa elite, ao manipular o sistema financeiro, tem o poder de determinar o destino de nações inteiras, enquanto o resto de nós paga o preço com nossa qualidade de vida, nossas poupanças e nossas esperanças para o futuro. Se você quer continuar explorando as teorias que mostram como as elites controlam nossas vidas, clique no vídeo ao lado sobre a conspiração do grafeno nos alimentos. Descubra como o que você come pode estar sendo manipulado para te manter doente e sob controle.